Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está fazendo aqui um vídeo especial que a gente vai destinar para o nosso público tanto do Levante Ideias quanto também do Levante Inside Corp para falar da consolidação do RVBI de outros 4 fundos. E para falar sobre o tema, a melhor pessoa para falar sobre isso é o próprio gestor do RVBI. Então, queria falar aqui com o Ricardo Vieira. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, tendo falado com a gente aqui da Levante, tá? Por trás de um assunto tão importante. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, acho que é super positivo e saudável aqui estar trocando essa ideia com você e com todo o seu público. Bom, vamos começar a falar então do assunto do momento aí, do principal assunto. Explica um pouco para a gente essa pauta dessa AGE, o que esse movimento pretende. Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Bacana, acho que é interessante dar um passo atrás, né? O RVBI, ele é um fundo de fundos que nasceu em 2020, poucos dias ali antes do início ali da maior crise da Covid-19. Ele nasceu como um FOF praticamente tradicional no que se refere ao regulamento dele. Ele pode, e hoje ainda pelo regulamento atual, até 1/3 da carteira em CRI e em CRI. E ele passou os últimos 4 anos, o período todo de vida dele, atuando como um FOF tradicional. Muita gente talvez não conheça ainda o fundo, ele é um fundo que, em função do PL de apenas R$130 milhões, a liquidez meio reduzida, ainda não conhece o fundo, mas ele é um fundo que, quando a gente pega os pares, né, todos os demais fundos de fundos, a gente está sempre entre o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro, dependendo do recorte temporal, em termos de performance e retorno, né? A gente deu 3 vezes o IFIX no período. Em cima disso, a gente entende que, olha, eu preciso oferecer mais para o meu cotista, que é resolver questões como liquidez, diversificação, fazer esse fundo crescer. Então a gente entendeu que era o momento certo para começar a fazer isso, nessa retomada de mercado. A gente aproveitou os M&As que a gente fez ao longo de 2023. Então a gente comprou, por exemplo, uma cisão da Blumacol, em maio, a Bari Asset e uma cisão da Mori Asset ao longo desse ano. Identificamos que fundos teriam mais fit, né, mais aderência ao portfólio da RVBI e à estratégia do produto que a gente estava remodelando, e decidimos 2 coisas. Uma era modernizar o regulamento do RVBI. Então é transformar o que é um FOF tradicional em um que a gente é um regulamento do que hoje convencionou se chamar, eu não gosto muito desse nome, de hedge fund. A gente está mudando o nome dele para multi-estratégia. O que isso significa? Eu estou mudando não só o nome do fundo, mas eu estou mudando também, isso via aprovação também em Assembleia, as possibilidades do que esse fundo pode alocar. Então a gente está tirando qualquer limite de alocação para qualquer instrumento financeiro, desde que tenha lastro imobiliário. Uhum. Naturalmente, você vai ter majoritariamente fundos imobiliários lá dentro e CRI diretamente. Só que agora sem limite. Então, assim, o mercado flutuou mais, é mais favorável para o CRI diretamente. A gente tem uma longa expertise nisso. Hoje a VBI tem mais de 2 bi sob gestão só em CRI e fundos de CRI. A gente vai alocar mais, como é, por exemplo, o contexto de mercado dos últimos 2 anos, praticamente, não contando muito 2023. Uhum. Agora, num fechamento de juros, inflação mais sob controle, claramente é um momento do tijolo. Não à toa, esse ano tem sido muito mais os fundos de tijolo. Então vamos alocar mais no tijolo, podemos fazer instrumentos que não são acessíveis para o investidor pessoa física, fundos para o investidor profissional, etc. Então, assim, essa é a ideia de modernizar o regulamento. Então isso acho que já é muito bacana. O outro é como que eu endereço questões de liquidez, crescimento do fundo, diversificação, enfim, torná-lo um dos grandes fundos do segmento, já nesse regulamento mais moderno. É através da incorporação do que seria uma incorporação tradicional, mas vamos chamar de consolidação, de 4 fundos que são oriundos desses movimentos de M&A que a gente fez, que são BLMR, que é o FOF, que era oriundo da Blumacol, BLMC, que é um fundo de CRI de R$40 milhões, oriundo também da Blumacol, Mori 11 e Moric 11, ambos da Mori Asset. Deixa eu te interromper rapidamente. Você pode comentar um pouco sobre, primeiro, já que vai ter essa mudança da carteira, trazendo fundos de crédito, você pode comentar rapidamente sobre a qualidade da carteira de crédito desses ativos? Claro. Então, aí só quando eu junto esses fundos, eu vou para um fundo de R$800 milhões com esse regulamento, na nossa visão, mais moderno, mais flexível, que você consegue performar mais nos diferentes ciclos de mercado. No tocante ao perfil de crédito, das operações de crédito que estão vindo, a gente entende que elas são adequadas à taxa de retorno que elas estão oferecendo.
Então o MORC ele tinha uma carteira um pouco mais high yield, o BLMC algumas operações mais high yield também. A gente tem um time amplo de crédito dentro da VBI, ali o time liderado pelo Vitor Martins, então a gente também conta com um suporte muito grande dessa área. Hoje, se você somar todas as operações de crédito dentro da VBI, como eu mencionei, estão mais de 2 bi. Então, assim, tudo isso passou por um crivo analítico muito grande da VBI ao longo de todo o processo de análise e ao longo do ano. Então, a gente hoje se sente muito confortável em trazer esses papéis aqui para dentro. E também papéis que a gente origina e, eventualmente, por exemplo, o time de crédito aqui origina, a estrutura, etc., a gente tem condições plenas de dividir essa boleta e alocar um pouco no CVBI, um pouco nos fundos certificados que a gente tem, um pouco no RVBI ali no futuro, dado que a gente não terá mais limite para esse tipo de alocação. Tá. Então, com essa mudança de regulamento, você pode, num ciclo ruim de mercado, com aumento de taxa de juros e de inflação, virar um fundo de crédito, 100% CRI. O Sim. regulamento permitiria? Permite. Tá. Permite, e a gente colocou no material das assembleias, a gente colocou em todos os fundos, né, nesses 5 fundos, na convocação, na consulta aos cotistas, a gente colocou um material anexo, e um dos slides, para explicar a operação, etc., e um dos slides é isso, é exatamente um pêndulo. Então a gente olha o mercado, de certa forma, se você tem inflação mais alta, dando exemplo 2021 e 2022, inflação mais alta, e na esteira disso, naturalmente, você tem uma taxa de juros subindo também, você vai mais para o crédito. Os fundos de tijolo são os mais afetados. Inclusive, foi essa a nossa estratégia na época, mesmo com um regulamento que nos limitava mais, acho que a gente atribui boa parte da boa performance do fundo a essa estratégia. Olha, momentos assim você vai mais para fundos de crédito. E dentro disso você vai selecionar os melhores. Na volta do pêndulo, que é, bom, se juro subiu, fazendo um manualzinho meio até simplório de macroeconomia, se o juros subiu, ele conseguiu controlar a inflação começa a cair, e na esteira disso os juros começam a cair também, aí o pêndulo volta para o tijolo. Vamos para o tijolo, começa a reduzir a exposição a CRI diretamente, e vamos ficar mais em fundo de tijolo, que é aí onde vem o grande ganho de capital nessa retomada do mercado, que é o que eu acho que a gente está vivendo hoje. Deu para entender bem, Ricardo, essa questão da mudança de regulamento e melhoria de portfólio, dado a possibilidade de novas estratégias que vocês não tinham anteriormente? Ainda sobre as novas possibilidades, vocês poderiam ter ações das SAs eventualmente? Sem dúvida. Sim, eu entendo que o investidor de fundo imobiliário ele não é o maior fã desse tipo de alocação. Então, por quê? Porque ela tem uma volatilidade muito maior do que os fundos imobiliários. E não gera o dividendo mês a mês. Não gera o dividendo mês a mês. Então, assim, ele nunca vai ser uma parte considerável do portfólio. Mas, principalmente em momentos de volatilidade do mercado, a gente tem a capacidade internamente de, assim como eu estou analisando um fundo de shopping, analisar também, por exemplo, uma Multiplan, uma BR Malls, etc. Você falou, opa, ela está muito descontada, eu tenho uma boa oportunidade para ganho de capital. E aí, como a volatilidade é grande, às vezes uma pequena exposição, você consegue gerar um bom ganho de capital que se reverte em dividendo para o nosso cotista. Perfeito. E vamos comentar aqui um pouco sobre as assembleias, que a gente já teve algumas aprovações, né? 4 aprovações, ou seja, você comprou os fundos das gestoras, realizou o M&A e agora a base de cotistas aprovou também essa transferência para a VBI. Exato. Comenta um pouquinho para a gente sobre. Então, para fazer toda essa operação de consolidação que a gente está chamando, de todos esses fundos dentro do RVBI, naturalmente a gente teve que chamar uma assembleia em cada um desses fundos, todas com quórum qualificado, né, o 25% de mínimo de aprovação. Todos os 4 fundos que virão para dentro do RVBI, vamos chamar dessa forma, já aprovaram. Então, MORC, MORI, BLMR e BLMC, todos os cotistas desse fundo, com mais de 25%, já aprovaram essa operação. A assembleia que está em curso agora é a do RVBI, que é um fundo que tem um passivo mais pulverizado, né? Está bastante pulverizado no varejo, na pessoa física, e agora os cotistas estão sendo consultados. A gente tem tido um feedback muito positivo dos assessores, dos analistas que a gente conversa, e agora os cotistas estão se manifestando. Eles têm até o dia 12 de dezembro para se manifestar, e a apuração está prevista para o dia 15 de dezembro. Perfeito. Eu quero te perguntar então agora, uma vez que já teve essas aprovações, só falta o cotista do RVBI aprovar. Vamos falar desse novo portfólio que você está trazendo? Operações de CRI estavam no MOR que você não tinha, algumas operações que estavam no MORI que você também não tinha. Ricardo, comenta para a gente aqui um pouco que a gente vai ter uma mudança do portfólio com novas operações que você não tinha antes pela vinda do MORC, do MORI, até mesmo dos fundos da Blue Macau. O que você enxerga aí nesse novo portfólio
com novos ativos que você não tinha antes? Legal. Como que fica a cara desse portfólio? A gente colocou isso também no material de suporte que está disponível na convocação da Assembleia. Quando eu consolido todos esses fundos, tem um movimento interessante. A gente poderia ter optado por fazer a incorporação tradicional. Só que na incorporação tradicional, eu carrego o custo histórico da compra original daquele fundo. O que isso significa? Se o fundo, por exemplo, o BLMR, teoricamente, tenha comprado um XPlog no raio do mercado a 130, se eu simplesmente fizer uma incorporação de fundos, o XPlog vem para a RVBI a 130 com custo histórico, o que dificulta o seu giro, porque o prejuízo realizado nesse caso, dado que o XPlog hoje oscila na faixa dos 105, dificulta muito mais o giro, porque isso reduz, se eu girar com prejuízo, né, um fundo de fundos, ou qualquer fundo imobiliário, se vende um ativo com prejuízo, ele reduz o dividendo. Pelo esse modelo que a gente optou, no qual eu compro esses ativos com cotas do RVBI e esses cotistas desses outros fundos recebem cotas do RVBI, né, há uma troca de cotas, esse custo histórico zera. O que isso significa para a cara do portfólio, que é o que você me perguntou? Significa que os ativos entram ao valor de mercado que eles estão sendo incorporados, então esse XPlog que eu mencionei, ele entra a 105, a valor de mercado, e aí eu tenho duas opções. Se é um ativo que eu gosto, e se a gente entende que ele está bem alocado em termos de exposição e de risco ali na nossa carteira, a gente mantém ele na carteira. Se é um ativo que a gente entende que ele não tem um potencial expressivo de valorização, que ele não mais faz sentido nesse portfólio, Você vende. a gente vende ele rapidamente. Então a gente já tem alguns ativos mapeados que a gente tem intenção de vender ou reduzir exposição e outros que a gente tem de manter e aumentar. Um outro ponto interessante que a gente mostra até no material é a exposição a CRIs que a gente fica. Então a gente já nasce com um fundo com mais ou menos 1/3 dele alocado já após o movimento de consolidação em CRI, que vem principalmente, a gente já tem algumas coisas em carteira, mas que somam BLMC e o MORC 11. Essa carteira ali representará já 1/3 da carteira e uma carteira um pouco mais high yield. Então isso, tudo mais constante, tende a se reverter a um carrego mais elevado para o fundo. Muito bom esse ponto. E falando sobre as operações high yield, naturalmente você vai trazer muita incorporação imobiliária para dentro, propriamente vindo aí do MORC, em especial, que hoje beira ali 60% em incorporações. Na verdade, é um project finance ali de obra que você tem, né? Um financiamento à obra. Exato. Exatamente. Vocês têm um time voltado para isso, que tem essa expertise, que conhece desse tipo de atividade? Sim. A gente tem um time de crédito na VBI, hoje você tem 5, 6 pessoas ali que olham exclusivamente para isso, que é o time liderado, como eu mencionei, pelo Vitor, 2 bi mais ou menos sob gestão, e boa parte desse portfólio vem exatamente do que a gente chama de financiamento à produção, que é você financiar obras de incorporadores. A cabeça da VBI é sempre muito clara nesse tipo de projeto, e na verdade toda a alocação que a gente faz é em CRI, que é olhar primeiro o risco imobiliário daquele projeto, para depois o risco de crédito, por exemplo, de um avalista. Então a gente sempre, quando aloca numa posição ou analisa uma posição para alocar, seja de CRI ou seja de um fundo de CRI, a gente sempre pensa com a cabeça, olha, se tudo der errado nesse projeto, se não vender, a minha razão de garantia vai me deixar confortável para, por exemplo, virar feliz proprietário, a gente chama, de um imóvel, por exemplo, em Moema, que é uma grande construtora, por exemplo, como a Gafisa desenvolveu, e o mercado negociar R$20 mil metro quadrado, 22. Se eu executar com a minha dívida, posso vender ele a 13, 14, ou seja, com baita desconto, e mesmo assim eu recupero o meu investimento? Sim. Então, assim, a gente tem uma cabeça muito imobiliária para esse tipo do fundamento imobiliário para esse tipo de operação. Então, a gente se sente muito confortável em ter esse tipo de operação na carteira. Bom, então, para sintetizar um pouco aqui do que a gente falou, para o cotista do RVBI, o grande ganho, pelo que eu estou entendendo, é regulamento moderno, permitindo novas estratégias de alocação, que antes não tinha. Um fundo maior tende a ser mais líquido e também mais diversificado, que acaba mitigando o risco pontual de algumas alocações. Um fundo que fica maior, sempre tem as vantagens dele, de mercado em si. Tem algum outro ponto que eu esqueci de enumerar aqui ou não? São basicamente essas as vantagens. Você tem um ganho de liquidez grande, então fundos mais líquidos tendem a ter menos volatilidade na cota, ou seja, para você entrar e para você sair, você tende a sofrer menos. Você tende a ser negociado com um prêmio menor em relação aos pares, ou seja, um fundo que você tem muita liquidez, ele vai demandar, os cotistas via de regra, exigem dele um dividend yield menor, ou seja, o preço dele tende a subir, pensando numa forma teórica, tá?
sem garantir nada a gente não pode garantir nada para ninguém. Mas, teoricamente. Além disso, a liquidez do fundo hoje, se você pegar esses 5 fundos, todos eles ficam ali entre 150, 200, 250 mil reais dia. Quando a gente modelou esses fundos consolidados, a gente está estimando algo entre 1,5 milhão a 2 milhões dia. Na minha visão, pode até passar um pouco disso. Deve oscilar ao redor disso. Além disso, o fundo vai para mais de 50, próximo a 60 mil cotistas. Naturalmente, é muito positivo. Outro a gente começa a poder entrar em operações que dão mais retorno, como, por exemplo, desenvolvimento e incorporação, diretamente. Então, assim, você pode entrar num fundo de permuta, você pode ter uma postura de ativismo no mercado, coisa que vai gerar mais valor, mas que você precisa ser um fundo maior, porque isso demanda investimentos maiores. Então, assim, fazer um investimento de 15, 20 milhões de reais num fundo de desenvolvimento. Num RVBI hoje, com seus 130, 140 milhões de PL, isso fica inviável porque ele consome uma parcela muito grande, concentra muito risco. Num fundo de 800 milhões, ele concentra muito pouco risco e dá um retorno muito maior. Ele demora para maturar, né? É um ativo que não gera renda ali no D0, mas às vezes em 12, 18, 24 meses você tem um retorno aí de 30%, 40% ao ano que vai destravar bastante valor para o cotista. Então tudo isso combinado, eu pessoalmente vejo bastante vantagem. Um outro fator que, por fim, pode ser também vantajoso, eu acho que isso também estimulou, opinião pessoal, a aprovação já por parte dos 4 cotistas dos outros fundos, é que toda a razão de troca de cotas ela está se dando pelo valor patrimonial. E o RVBI é o fundo hoje menos descontado em relação ao valor patrimonial quando a gente compara os 5. Então existe uma arbitragem de curto prazo, de certa forma um tanto óbvia, para todos os outros cotistas. Então assim, olha, você está com um fundo, um dos 4 que está 10%, 12% abaixo do valor patrimonial, você vai trocar o seu fundo, no final de toda essa operação, por um fundo que está 3%, 4% abaixo do valor patrimonial. E para a gente encerrar aqui, Ricardo, comenta um pouco do trâmite burocrático, da questão contábil, junto ao administrador, que os cotistas dos fundos terão. Bom, como que isso vai funcionar agora? A partir do momento em que for aprovado no RVBI, portanto, estarão superadas em todos esses fundos, estará superado em todos esses fundos o momento de aprovação em assembleia. Nos dias consecutivos a essa aprovação, a Apex, né, a BRL, que é o administrador todos esses fundos, suspenderá a negociação de cotas, menos do RVBI, naturalmente, só dos fundos que serão liquidados, e começará a pedir para os cotistas, isso vai ser comunicado formalmente, a VBI também vai reforçar essa comunicação, falar, olha, Felipe, você que é cotista do BLMR, me manda o seu preço médio, porque a gente precisa calcular se você tem ganho de capital, se você tem perda, etc., e vamos concluir a liquidação. O que significa essa liquidação? Cada um desses fundos vai entregar seus ativos para o RVBI e, em contrapartida, né, como pagamento, vai receber cotas do RVBI que estão sendo emitidas nesse momento, pelo valor patrimonial. Uma vez que eles recebam essas cotas, imagina que o BLMR e todos os outros fundos, MORC, MORI e BLMC, vão se tornar praticamente FOFs de um único ativo, que é o RVBI. E aí, no momento seguinte, ele vai ser liquidado e ele vai entregar todos os seus ativos, que são cotas do RVBI, para os seus cotistas em cima. Então, esse é o processo de liquidação. A nossa expectativa é que, tudo mais constante, caso aprovado agora no dia 12 na Assembleia do RVBI, é que como você tem as festas de final de ano, etc., você tem um prazo meio apertado e você tem um período de cura no qual o administrador recebe o custo médio de cada cotista, os cotistas de todos esses fundos que serão liquidados vão ter as cotas disponíveis já do RVBI livre para negociação a partir da segunda quinzena de janeiro. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse vídeo, principalmente esclarecedor, tá? É um prazer ter recebido você aqui, Ricardo. Obrigado por falar conosco, tá? E, naturalmente, as portas sempre abertas para recebê-lo novamente. E a gente vai falar no futuro sobre o RVBI, ainda mais porque a gente deve ter ali, agora a gente vai virar cotista também do RVBI, então a gente vai acompanhar ainda com maior proximidade o fundo. É isso, obrigado a todos vocês pelo tempo e até a próxima. Tchau!